E aí galera, eu sou o Eliomar Costa, um colecionador de cubos mágicos e também ensino a resolver diversos cubos mágicos. E hoje eu vou iniciar o tutorial do Mega Morphix 4x4x4, vai ser dividido em algumas partes. Então convido você a se inscrever aqui no meu canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, assiste nossos vídeos, lá no final você gostar, curte. Também quiser assistir outros tutoriais aqui no meu canal, você encontra mais de 40 tutoriais de cubos mágicos e puzzles. Então é isso aí, vamos para o vídeo. É isso aí galera, hoje a gente vai dar início a mais um tutorial de um puzzle aqui, ou de um cubo como a gente fala, né? O Mega Morphix 4x4x4. Esse daqui é bem complexo, então a gente vai fazer um tutorial dividido em algumas partes. Eu já ensinei como resolver o Master Morphix 2x2x2, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima, também aqui abaixo na descrição. Também já ensinei como solucionar o Master Morphix 3x3x3, que é esse daqui, né? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição também, da playlist deste cubo, o tutorial completo. Então vou deixar esses dois cubos aqui do lado. E hoje a gente vai embaralhar e começar a resolver este brinquedinho aqui, né? Vamos chamar ele assim, o Mega Morphix 4x4x4. A gente vai iniciar resolvendo primeiro esses centros, ó, onde tem essas quatro pecinhas. Igualmente, o cubo mágico 4x4x4. Então, primeiro a gente vai solucionar os centros, né? Certo? Se você não sabe resolver o cubo mágico 4x4x4, eu vou deixar o tutorial aqui abaixo também. Então é isso aí. Nesse primeiro vídeo a gente vai embaralhar o nosso puzzle, iniciar a resolução desses 6 centros, certo? O último centro é o mais complexo. Precisamos orientar também isso aqui, ó. Vamos iniciar fazendo o lado azul, ou seja, esses centros que contém azul. Então, se você iniciar primeiro esse daqui, ó, o vermelho com azul, você tem que lembrar que o amarelo com azul fica na tua esquerda e o verde com azul na tua direita. Pois se você inverter esses dois cantos aqui, quando você for colocar, se você inverter esses dois centros de posições, esse vem para cá e esse para cá, quando você for colocar essas peças de canto, essas cores verde não vai bater com esse centro, ok? Então é isso aí. Esse é um cubo, um puzzle aí cheio de paridades. No final, né, ele tem umas paridades aí, igualmente o 4x4, a paridade de meios, no ato de fazer a cruz, ou de fazer o X, né, como a gente vai chamar nesse puzzle aqui. Também tem a paridade de cantos aí, né, pode ficar somente um canto invertido, ou errado, pode ficar dois cantos opostos também. E é isso aí, vamos lá, vamos embaralhando o nosso puzzle aqui. E vamos tentar solucionar ele aqui. O vídeo vai ser um pouco longo, espero que você goste do vídeo, né? Vamos lá, vamos formar um centro aqui. Primeiro vamos formar o centro azul e vermelho. Confesso que esse cubo é um pouco ruim para girar, né? Devido a ter tantas peças, também parece que ele não é dos melhores. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos formar o centro azul e vermelho aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu tenho que botar uma peça azul aqui. Já formei o pazinho aqui, né? Também tenho que lembrar de alinhar sempre essa camada, para poder ela girar perfeito. Quero colocar uma peça azul aqui. Então vou girar dessa maneira. E agora eu vou trazer para cá. Pronto, formei o meu centro azul e vermelho. Então, aqui eu tenho que formar outro centro azul e aqui também outro centro azul. Desse lado eu tenho que formar o azul com amarelo. Então vamos lá, vamos formar o centro azul e amarelo ali. Vai ser mais ou menos dessa maneira. Formar o centro azul e amarelo aqui, certo? Então tenho que colocar mais uma pecinha amarela com azul aqui, que é essa. Posso trazer ela aqui, né? Dessa maneira. Olha, já formei foi o quasinho aqui. Pronto, já formei dois centros. Ele vai ficar mais ou menos dessa posição.
E aqui eu vou formar mais um centro, que é o centro azul e verde. Então vamos lá. Vamos formar o nosso centro aqui. Nosso terceiro centro. Galera, não é difícil. Os 4 primeiros centros, você pode tentar formar igualmente o cubo mágico 4x4x4. Igualmente você forma os centros do 4x4. Não sei qual método que você usa, né? Certo? Mas aparentemente é fácil de solucionar. Vamos lá. Já formei 2 centros. Estou formando o terceiro. Aqui vai se encaixar esse pazinho aqui, ó. Certo? Veja só. Formei 3 centros. Então que, por enquanto, eu não preciso orientar eles. Eu posso deixar eles dessa maneira. O importante é eu colocar na ordem correta. Azul e vermelho, azul e amarelo aqui na esquerda e azul e verde na direita. Certo? Então vamos lá, vamos formar os outros 3 centros. E agora, como que eu sei onde cada centro vai ficar? Pois bem, essa face aqui será vermelha, uma parte vermelha e outra parte verde. Então aqui eu tenho que formar um centro verde e vermelho. Vamos caçar as pecinhas verde e vermelho para colocar aqui. Eu vejo duas aqui, ó. Eu vou trazer elas para cá, ó. Trouxe, girei 2 vezes e voltei, para que meu centro continue orientado. Igualmente você faz no cubo mágico 4x4. Se você ainda não sabe resolver o cubo mágico 4x4, eu vou deixar o tutorial aqui em cima e também aqui abaixo na descrição. Certo? Já fiz o pazinho aqui, ó, de verde e vermelho, então tenho que colocar outro pazinho verde e vermelho aqui. Vamos lá, aqui, ó, não tem um pazinho aqui, ó. Já tá até feito, rapaz, que coincidência. Nem sempre isso acontece. Então vou trazer ele para cá. Vamos ver se ele vai ficar na posição correta. Ah, eu me equivoquei. Tenho que colocar, não é 2 verde. É uma pecinha verde com vermelha e a outra vermelha. Galera, a gente também erra. Então vamos lá, vamos juntar esse vermelho com vermelho aqui. Dessa maneira. Juntei os dois. Girei e trouxe o pazinho. Pronto. Já formei o meu centro verde e vermelho. Veja só, já tem um centro formado, 2, 3 e 4. Galera, não sei se eu estou fazendo um pouco rápido aí, talvez, mas os 4 primeiros centros é fácil de fazer. Os 2 últimos que você tem que ter um pouquinho de atenção, ok? Agora eu vou tentar fazer um pouco mais devagar esses 2 últimos centros. Já resolvi 4 centros, né? Vamos fazer os outros 2 últimos. Aqui eu tenho que colocar um centro vermelho. Então já sei que esse vermelho com amarelo tem que ficar aqui, né? Eu vejo que essa peça vermelha vai se encaixar aqui, ó, com essa outra. Então eu vou fazer isso. Trouxe ela. Girei ela para cá. E vou voltar essa daqui, ó. Pronto, já formei o meu centro. E veja só, ficou somente um centro bagunçado. Galera, isso aqui é a parte mais difícil. Mas vamos lá, vamos tentar solucionar. Eu vou intercambiar essas 2 peças amarelas aqui, ó. Tenho que deixar elas nessas posições. Essa peça aqui é toda amarela. E vou fazer esse movimento, ó. Direita, em cima. Volto à minha direita. Em cima novamente. Aí eu levo à direita. Em cima 2 vezes. Deixa eu alinhar a camada aqui para poder o panzo girar. Em cima 2 vezes. Quase não gira, hein? Mas é isso aí. Vamos lá. E volto à minha direita. Pronto, meu centro continua orientado. E agora eu consegui orientar um pazinho aqui, ó. Verde e amarelo. Esse pazinho está certo. Somente essas 2 peças que estão trocadas de posições. Essa é a parte final, ou seja, o último centro do Megamorphix 4x4x4. É o que você tem que prestar bastante atenção. Veja só, esse pazinho aqui é o que está correto, ó. Verde e amarelo. Pecinha toda verde e essa outra pecinha amarela. Esses dois aqui não estão iguais, ok?
Então você vai localizar um centro que tem a pecinha verde, toda verde, que é esse daqui, ó. Igualmente essa daqui. Se essa pecinha aqui fosse vermelha, então você ia caçar um centro que tivesse uma pecinha toda vermelha. Poderia ser essa, né? Você só girava para cima. O importante é que se ela estiver do lado esquerdo, nessa posição, esse pazinho que está certo, você vai colocar ele assim. Não vai botar assim. Você vai botar assim, ok? Ok, vamos intercambiar essas duas peças aqui, ó. Aqui pelo lado esquerdo. Esse pazinho está certo, somente essas duas que estão erradas. Opa. Pronto, voltei à posição normal. Eu vou girar a minha esquerda. Eu vou girar em cima, anti-horário. Eu vou voltar à esquerda. Agora eu vou girar em cima, anti-horário novamente. Eu vou subir a minha esquerda. E vou girar em cima duas vezes. E vou trazer a minha esquerda. E assim eu orientei o meu centro, que estava errado, certo? Agora é só orientar as posições. Verde com verde com verde. Vermelho, vermelho e vermelho. Aqui vai ficar amarelo, amarelo e amarelo. E azul, azul e azul, ok? Bem, galera, mas também pode acontecer você precisar fazer esse mesmo algoritmo pelo lado direito. E eu vou tentar ensinar aqui para vocês. Esses centros não é difícil de solucionar. Digamos assim, é um pouco complicado, mas dá para fazer de boa. Bem, aqui eu baguncei somente um centro, certo? Veja só, os 5 centros está correto. Somente esse centro aqui na parte superior que está errado. Essas duas pecinhas estão iguais, ó. Veja que todo o centro fica duas pecinhas, uma pecinha de uma cor e outra com duas cores, fazendo o pazinho, certo? Então essas duas estão certas e essas duas estão erradas, só trocada de posições. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa pecinha azul aqui e colocar do mesmo lado onde tem outra pecinha azul, que nesse caso, nesse centro aqui tem. Eu também poderia fazer nesse outro centro. É só girar dessa maneira, né? Posso fazer assim também, ó. Azul aqui na parte superior, na minha frente, e azul aqui em cima. Então eu quero trocar essas duas pecinhas de posições, orientar elas duas. Eu vou fazer direita, cima, volto à minha direita, giro em cima, subo à direita, giro em cima uma vez, duas vezes e volto à direita. Meu centro continua orientado e o outro que estava desorientado, acabei de orientar. E é isso aí, galera. Essa é a primeira parte do tutorial do Megamorphix 4x4x4, também conhecido como Mastermorphix 4x4x4. Nesse vídeo eu ensinei você a orientar os centros, certo? O próximo passo agora é você orientar essas cores aqui, ó, verde, verde e verde, certo? Então eu fiz isso aqui. Aliás, isso aqui a gente pode fazer só após formar esses pazinhos. O próximo vídeo eu vou ensinar como você fazer esses pazinhos. Aqui eu tenho que colocar duas peças verdes. Aqui duas peças azuis ou duas amarelas para ficar o pazinho, né? Igual esse daqui, ó. Tem que ficar os pazinhos todos feitos assim. E o mesmo método que a gente vai utilizar para formar esses pazinhos é o mesmo que a gente utiliza para formar os pazinhos no cubo mágico 4x4x4, ok? Então, qual o método que você usa para juntar essas duas pecinhas, azul e laranja, azul e laranja? O mesmo que você usa aí no seu cubo mágico 4x4x4, a gente vai utilizar nesse daqui, ok? Simples e fácil. Juntei as duas, joguei para cima, trouxe o pazinho que está invertido, girei, orientei o centro, ok? Então aguarde o próximo vídeo para você aprender como fazer esses pazinhos aqui. Valeu! Se gostou do vídeo, curte, comenta e aguarde o próximo. Até mais!